Hoje, no Encontro com a Autora, eu vou conversar com a doutora em Direito, mestre em Filosofia do Direito, professora da UFMG e a advogada Daniela Moradas Reis. Ela vem ao programa falar sobre seu livro, O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho. Olá, Daniela, bem-vinda ao Iluminuras. Olá, tudo bem, Carolina? Tudo bem. Daniela, eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que você resolveu escrever sobre este tema. Bem, tudo começou em 2003, quando eu tinha começado os meus estudos doutorais e tive contato com direitos humanos. E lá descobri um princípio que me parecia diferente, que era o princípio da vedação do retrocesso, e imaginei que aquele princípio poderia ser muito útil, não só na aplicação dos direitos humanos, como também no direito do trabalho. Nessa época, nós vivíamos uma crise do direito do trabalho. Aliás, o direito do trabalho, ele anda sempre em crise, né? Enfim, eu achei importante reforçar o papel do direito do trabalho através desse princípio. E que princípio é esse? Explica pra gente. Bem, o princípio da vedação do retrocesso, ele indica que a interpretação e aplicação das normas internacionais de direitos humanos, bem como das próprias normas do direito nacional, inclusive do direito do trabalho, deve se dar no sentido de proteção à pessoa humana e ao trabalhador. Por isso, o princípio da vedação do retrocesso, ele proíbe que normas supervenientes ou práticas ou interpretações supervenientes venham a eliminar garantias sociais que já foram conquistadas e que já compõem direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. Então, daí vem a relação desse princípio com o princípio da proteção e da progressividade dos direitos humanos? Carolina, é muito interessante que o princípio da vedação do retrocesso, ele tem a sua gênese, a sua história, o marco histórico no campo dos direitos humanos. Desde a Declaração de 1948, né, a Declaração de Direitos do Homem, e posteriormente, na Declaração de Direitos, do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ele está indicado, ele está reforçado, ele está positivado. Bem, mas, antes disso, o direito do trabalho já tinha um princípio, que era o princípio da proteção, né, que é um princípio clássico, não só no direito brasileiro, mas em todos os ordenamentos onde há uma proteção especial ao trabalhador. E o princípio da proteção, o princípio da norma mais favorável, como ele vai propor também um aperfeiçoamento, por conclusão lógica, ele não permitirá retrocessos sociais. Então, muito embora ele tenha sido expressamente consagrado no campo dos direitos humanos, no campo do direito do trabalho, ele já era um princípio implícito, um princípio que era uma consequência lógica de um princípio já conhecido no direito do trabalho. Bom, eu também gostaria de saber quais são as aplicações práticas desse princípio, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Com certeza. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com a Iluminuras. Hoje, no Encontro com a Autora, eu estou conversando com a doutora em Direito, mestre em Filosofia do Direito, professora da UFMG e a advogada Daniela Moradas Reis. Ela está aqui para falar sobre seu livro, O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho. Daniela, existem aplicações práticas para esse princípio? Sim, Carolina, existem inúmeras aplicações práticas para esse princípio. E em diversos campos. Por exemplo, no direito individual do trabalho, o princípio da vedação do retrocesso, ele tem uma importância prática inequívoca. Por quê? Porque ele vai ser um obstáculo intransponível para medidas legislativas que venham a eliminar garantias já existentes no ordenamento jurídico. Com isso, Carolina, não quero dizer que o princípio ele vai engessar o direito do trabalho. O princípio da vedação do retrocesso permite alterações no direito posto. Só que essas alterações elas têm que ser sempre no sentido de favorecimento ao trabalhador. Alterações que signifiquem simplesmente uma renúncia, uma eliminação de garantias sociais já existentes, estas ficam impedidas pelo princípio da vedação do retrocesso. Um exemplo prático é a discussão da constitucionalidade, da validade de algumas medidas legislativas que alteraram leis trabalhistas que sempre asseguraram patamares sociais elevados para os trabalhadores brasileiros. Um exemplo concreto, para deixar claro para o nosso telespectador. Houve uma alteração na CLT com a criação de um regime de trabalho novo,
que é o regime de trabalho por tempo parcial. Na verdade, não é tão novo assim, que essa alteração ocorreu em 1998. Bem, esse regime de trabalho por tempo parcial, uma vez firmado entre as partes, uma vez estabelecido entre as partes, ele tem por consequência afetar a duração das férias. Sim. Os trabalhadores deixam de ter o padrão de férias seletista, que é de 30 dias corridos, e passam a ter duração das férias que vai variar conforme o número de horas trabalhadas ao longo da semana. Esse regime ele só se aplica para quem tem trabalho semanal de até 25 horas. Bem, pra você ter uma ideia, para quem trabalha entre 22 e 25 horas, o regime, a duração das férias passa a ser de 18 dias e não de 30. Essa medida legislativa, ela pode ser discutida frente ao princípio da vedação do retrocesso. Pode-se discutir incidentalmente num processo judicial se essa modificação legislativa ela tem validade frente a esse princípio. E essa discussão ela é muito importante, por quê? Porque ela surge não só com base em princípios constitucionais, mas também em princípios assegurados em tratados de direitos humanos, que conforme o Supremo Tribunal Federal tem posição hierárquica superior à legislação ordinária e complementar brasileira. Então, esse princípio, ele ajuda na solução de conflitos que envolvem o direito do trabalho, não é? Ajuda na solução de conflitos, não permitindo que as legislativas supervenientes sejam eliminadas garantias trabalhistas. Além disso, ele também tem uma outra aplicação prática importante, Carolina, que é a interpretação das normas trabalhistas. A interpretação de um direito, de uma norma jurídica trabalhista, ela não pode se dar no sentido de retroceder às interpretações e aos patamares sociais que já estavam sendo assegurados anteriormente. Muito importante, por exemplo, para as atuais do direito do trabalho. Por exemplo, estamos agora com grandes dilemas no campo da terceirização trabalhista. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal acabam discutindo e interpretando as normas jurídicas a respeito de terceirização, ampliando, né, as hipóteses de terceirização e restringindo a responsabilização do Estado, especialmente, com relação à terceirização. Fala um pouco, então, de como esse princípio ajuda, por exemplo, na solução de conflitos que envolvam terceirização. Bem, Carolina, esse princípio, ele tem aplicação prática inequívoca e, inclusive, para solucionar com dilemas atuais do direito do trabalho. E um dos grandes dilemas do direito do trabalho está exatamente na terceirização. Bem, o Supremo Tribunal Federal, em suas decisões recentes, modificou um pouquinho a terceirização no Brasil. Bem, em primeiro lugar, por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, foi ampliada a hipótese de cabimento da terceirização. Por quê? Porque entenderam que é possível a terceirização de atividade fim nas empresas de telecomunicações, o que o TST entendia não ser possível, entendia ser inconstitucional a Lei Geral de Telecomunicações. Bem, além disso, o Supremo Tribunal Federal também restringiu a hipótese de responsabilidade do Estado na terceirização. Ora, então, quando se amplia as hipóteses de cabimento de terceirização e restringe-se a responsabilidade do Estado, com isso está, vamos dizer, retrocedendo em interpretações que já estavam consolidadas no Tribunal Superior do Trabalho. Então, é possível, inclusive, discutir, né, frente ao princípio da vedação do retrocesso, grandes dilemas que estão sendo postos à discussão no Supremo Tribunal Federal. E, Daniela, como você pode aplicar esse princípio nas convenções da Organização Internacional do Trabalho? Bem, a Organização Internacional do Trabalho, desde 1919, criada em 1919, ela conta com uma Constituição. E na sua Constituição está proibida expressamente que a adoção de uma convenção ou a ratificação de uma convenção venha traduzir em retrocesso nas práticas, costumes, decisões administrativas ou judiciais que assegurem níveis sociais mais elevados no plano nacional. Ora, então, quando o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro, ratifica uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, ele só ratifica, ele só aceita o compromisso de cumprir aquela convenção naquele aspecto que for favorável ao trabalhador. Ou seja, o princípio da vedação do retrocesso, ele é um importante instrumento para
a complementariedade das convenções da Organização Internacional do Trabalho frente ao direito nacional. As convenções da OIT, sob a perspectiva desse princípio, servem para complementar, elastecer e aprimorar as garantias dos trabalhadores no âmbito nacional. Daniela, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Obrigada.